Gênesis 19, 30 e seguintes. É a respeito da fuga de Ló, de Sodoma, e nós veremos como que esse rochedo aparece, se liga depois com o próprio Moabe, a respeito do qual as profecias são ditas, sobre a terra de Moabe, e depois como isso se liga a Cristo. Ló subiu de Sedó e se estabeleceu na montanha com suas 2 filhas, porque não ousava continuar em Sedó. Ele se instalou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Simplesmente essa palavra caverna trouxe para ele toda essa, na memória, essa ideia com relação à pedra do deserto, que deve ser talvez uma referência à própria cidade de Petra, na Jordânia, ainda que haviam outras cidades com o nome de Petra também. Mas, de qualquer forma, simplesmente por ter falado de uma pedra, ele já ligou a essa história de Ló fugindo de Sodoma. Mas isso se liga depois com o próximo versículo. Você pode ler mais até o nascimento de Moabe. Então, a mais velha disse à mais nova: Nosso pai é idoso e não há homem na terra que venha unir-se a nós, segundo o costume de todo mundo. Vem, façamos nosso pai beber vinho e deitemo-nos com ele. Assim suscitaremos uma descendência de nosso pai. Elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite, e a mais velha veio deitar-se junto de seu pai, que não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a mais velha disse à mais nova: Na noite passada eu dormi com meu pai. Façamo-lo beber vinho também nesta noite, e vai deitar-te com ele. Assim, suscitaremos uma descendência de nosso pai. Elas fizeram seu pai beber vinho também naquela noite, e a menor deitou-se junto dele, que não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. As 2 filhas de Ló ficaram grávidas de seu pai. A mais velha deu à luz um filho e o chamou Moabe. É o antepassado dos moabitas de hoje. A mais nova deu também à luz um filho. O importante de toda essa história é essa ligação dessa pedra, dessa caverna onde eles estavam, e depois desse nascimento de Moabe, que é o pai dos moabitas. Vamos seguir agora o próprio sermão, que isso vai esclarecer muita coisa. Desta pedra do deserto afirma, com grande admiração, que há de proceder o Cordeiro, porque nela foi gerado Moabe, e de sua descendência nasceu o Cristo. Quem é capaz de responder qual a ligação entre esse trecho do livro do Gênesis e a descendência de Cristo? Ruth, exatamente. Ruth era moabita. E nós vemos o tamanho da curva que ele faz e consegue chegar em Cristo e se liga assim com esse cordeiro que vai ser enviado dessa pedra do deserto. É impressionante porque depois que a gente lê isso, parece até que é claro, né? Que parece que Isaías quase estava pensando nisso e não estava, mas é uma coisa muito impressionante. Nós vemos assim quanto nós, nas nossas pobres meditações, estamos distantes desses antigos pais do monaquismo e mesmo dos autores medievais. Assim, pois, é enviado desde a pedra do deserto até o monte da filha de Sião, porque nasceu da virgem em Belém e chegou com sua presença a Jerusalém, que é literalmente o monte Sião, o monte, isto é, a excelência e a glória da filha de Sião. Não, desculpe, eu pulei, né? O monte, isto é, a excelência e a glória da filha de Sião, ou seja, a sinagoga
que deve ser entendida como a excelência do templo. Nós sabemos que já desde a antiguidade, talvez já desde Orígenes, e depois de uma forma muito forte nos próprios textos do ofício, os salmos com relação a Jerusalém, os salmos da Cidade Santa, são sempre ligados ao ofício de Nossa Senhora. Há uma relação, uma correlação entre a cidade que tem Deus dentro do seu templo e depois a Virgem Maria, e é a isso que ele está fazendo referência. Por isso que ele vê nesse destino para onde vai o Cordeiro, desde Ruth, desde Moab até o Monte Sião, e ele vê nesse Monte Sião a Virgem Maria por causa dessa relação que o ofício faz, os textos antigos já faziam. É interessante se nós olharmos no Apocalipse e um versículo antes de onde inicia o capítulo 12, que é aquele capítulo famoso que nós sempre lemos nas festas de Nossa Senhora, principalmente Nossa Senhora Aparecida, acho que a Assunção também. Nós vemos que antes do templo de Deus abrir-se no céu, aparece a Arca da Aliança, daquele sinal que aparece no céu, aparece o templo de Deus e a Arca da Aliança. Nós sabemos que a divisão da Escritura entre capítulos e versículos é uma coisa relativamente moderna. Não sabemos se esse trecho está unido ao que vem na frente ou não, mas de qualquer forma é algo misterioso que se junta assim a essa antiga intuição de que há algo de alegórico na cidade de Sião com relação à Virgem Maria e depois no próprio templo e na própria Arca da Aliança que tem Deus no seu seio. Alegoricamente, se chama pedra do deserto a sinagoga que, tirada do Egito e obrigada a habitar no deserto durante 40 anos, bebia de uma pedra espiritual que a ia guiando, e por isso mesmo é chamada pedra do deserto, já que durante o longo tempo do exílio, em que muitos pereceram pela infidelidade, conservou nos mais perfeitos a firmeza da fé. Esta foi a firmeza dos apóstolos que levaram com sua pregação aos povos dos gentios o Cordeiro que tira os pecados do mundo, a fim de que dominasse em todo o mundo a Igreja, que nasceria da sinagoga, como filha de Sião, cujo monte é a altura da fé, a grandeza da esperança e o caminho mais elevado da caridade. Daí que o Senhor diga no Evangelho: convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse ao terceiro dia dentre os mortos, e pregasse em seu nome a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações, começando desde Jerusalém. Ou certamente, também então foi enviado o Cordeiro, o dominador da terra, desde a pedra do deserto até o monte da filha de Sião, quando Cristo passou da sombra da lei à verdade do Evangelho, quando da pedra do deserto, da qual bebiam os filhos de Israel, lançou a carga do sacramento de nossa redenção, a verdade de seu sagrado corpo e sangue, quando, tirado o véu da letra, abriu o segredo da compreensão do espiritual aos proclamadores do Novo Testamento. Aqui tem muita coisa, ele liga também a pedra do deserto, a lei que foi escrita em tábuas de pedra. Daí também ele vê como uma alegoria do Cristo que sai do deserto e depois daquela pedra de onde Moisés tirou água, da qual o próprio São Paulo faz uma alegoria com relação ao Cristo. Ele mesmo afirma que aquela pedra era o Cristo. E ele trabalha com todos esses temas. Isso se verá como
quando tiver sido enviado o Cordeiro, o dominador da terra, desde a pedra do deserto até o monte da filha de Sião. Queria saber que horas são, saber se dá para começar o outro sermão ou não. 6 para as 4? Ah, sim, dá para ler um pouquinho. É justamente aqui nesse trecho que começa o problema nessa versão de azul. Tem alguns pontos que estão faltando. Ainda que a numeração esteja correta, não está. É justamente o ponto 5 que está faltando. A gente vê o 5 e o 6. Não, o 6 está aqui. É o 5. Ele pula do 4 e vai direto para o 6. São alguns parágrafos que o tradutor deve ter pulado, então, depois os digitadores. Agora, temos o sermão 28, que vai trabalhar o mesmo tema, mas exposto de uma forma mais moral, com relação ao sentido tropológico do mesmo texto. Mas esse sermão 27 ainda é bem mais longo, ele segue várias páginas. Eu só li as primeiras aqui, mas são muitas mesmo. Todos esses sermões são bastante longos. A clara profecia sobre o Senhor não se obscurece com as envolturas alegóricas, nem se debilita com as figuras tropológicas, não havendo coisa que mais alimente a fé ou edifique os costumes, como aquilo que vemos cumprido com evidência e que foi predito pelos santos profetas tanto tempo antes. Que coisa mais evidente que o Cordeiro, que na profecia lemos que há de vir, no Evangelho escutamos que já foi mostrado pelo Beato Batista. Aquele dizia: envia, Senhor, o Cordeiro dominador da terra. E este clama: eis aqui o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira os pecados do mundo. Dele diz em outra parte o mesmo Batista: aquele que tem esposa é o esposo. De que esposa se trata? Da mesma, por certo, aquela que o Pai fala no Salmo dizendo: ouve, filha, olha, inclina teu ouvido, esquece teu povo e a casa paterna. É aquela que, tendo agora por pai a Deus, primeiro teve como pai o diabo. A que dizia a madeira: tu és meu pai, e a pedra: tu me geraste. É a igreja congregada entre as nações, que gerada primeiro de Moabe, quer dizer, do diabo, passou à adoção dos filhos de Deus, pois as filhas de Sião, isto é, todas as almas cristãs, são, segundo a natureza, filhas de Moabe, pela graça, filhas de Deus. Nós vemos que é o mesmo texto, mas com uma luz completamente diferente. É muito interessante. Mas, porque, como já dissemos, que por Moabe moralmente está figurada a natural corrupção que contraímos do Pai, ou seja, o diabo, consequentemente, dizemos que essas almas são filhas de Moabe, já que se entregam aos vícios carnais ou se debilitam com as sugestões dos mesmos. Por isto, pois, se diz: como a ave que foge e como os pintinhos, mas para galinha, que saltam fora do ninho, assim sucederá às filhas de Moabe na passagem do Arnon. Arnon se interpreta como sua luz. Aqui de novo São Jerônimo, dando
a tradução de Arnon. Portanto, para que as filhas de Moabe se unam em salutares bodas com aquele cordeiro que saiu da pedra do deserto e tirou os pecados do mundo, é necessário que ascendam do inferior ao superior e, abandonando os erros e as trevas da ignorância, sejam banhadas com a luz salvadora e digam como o profeta: impressa, Senhor, está sobre nós a luz de vossa face. E assim, por isso, os que sobem se comparam à ave que foge e aos filhotinhos que saltam fora do ninho, porque a rede inútil é a que se põe ante os olhos das aves. Esta é a fuga que nos aconselha o profeta Jeremias, dizendo: fugi do interior da Babilônia. Mas há diversas classes de aves, e assim como a natureza delas é distinta, do mesmo modo todas as almas são diferentes, segundo as distintas qualidades, pelos costumes ou pela natureza. Daí que uma alma santa, impaciente ante as trevas que padecia, exclamou: o temor e o tremor se apoderaram de mim, e me encontro coberto de trevas. E meditada a fuga, dizia: quem me dera ter asas de pomba para voar e repousar. E ela mesma se compara já ao pelicano, já ao que é burro, a coruja, seja ao pássaro, seja à águia. Advertiu vossa caridade. Essa já está trabalhando os próximos versículos. A gente leu no início que fala sobre essa ave que foge e que ele vê essas filhas de Moabe, uma imagem da alma. Sucede muitas vezes que aquele que está no meio da multidão, rodeado por todas as partes dos vícios dos pecadores, concebe o desejo das virtudes e desejaria sua eficácia. Se esforça por elevar-se, mas é vencido pelo costume. Seu espírito se sente atraído pelo novo, mas é arrastado pela proximidade do pecado. Se deleita na serenidade das virtudes, mas é incitada pelo exemplo dos maus. Enfim, se vê obrigada, contra a sua vontade, a tomar o que detesta. Daí a dor se cair, ou o temor ao resistir. E ante o medo de padecer, em tudo isto vem o desejo de fugir. Encontrando-se as trevas na consciência, a tristeza no coração, a angústia no pensamento. Assim, falando da amargura de sua alma, diz: quem me dera ter asas de pomba para voar e repousar. E acrescenta: eis que me afastaria fugindo. Alguma vez esta filha de Moabe tinha recobrado o que havia perdido, e voando, à semelhança da ave, para fugir dos lugares mundanos, deixando de um lado as ocasiões do pecado, busca o recolhimento da solidão, e nela, mortificando seus membros, os que estão sobre a terra, se faz semelhante ao pelicano na solidão. Se diz que o pelicano, que é de suave cor, mata aos filhotinhos, pintinhos, por isso, irmão, com sua mirada, com seu olhar, seguida dos que fez sair fora, e depois, com um gemido lastimável ou lastimoso, os ressuscita
pela efusão de seu sangue. Aquela lenda medieval que nós temos também com relação à alegoria da Eucaristia, mas que se sabe que não é verdade. O pelicano não alimenta seus filhos com sangue, muito menos ressuscita depois de tê-los matado. Feliz a alma que, tomando para si asas de pomba, voou ao recolhimento da solidão, na que, mortificando seus membros que estão na terra, mata as suas obras anteriores, como aos próprios filhotinhos. Depois renasce a nova vida pela dor e suor, como pela efusão de sangue, gemidos inenarráveis e salutar compunção. Logo, tomando para si os alimentos celestiais das Escrituras, se faz uma coruja espiritual. Falando daquele salmo, eu pareço um pelicano no deserto, uma coruja entre ruínas. Na noite como no dia, nas adversidades como na prosperidade, nas alegrias e nas tristezas, nas tentações e nas consolações, goza e voando progressa de virtude em virtude, e voando progride de virtude em virtude, até que, feito um pássaro místico, e despertando das trevas da infelicidade à luz inacessível, passa ao lugar do tabernáculo admirável, até a casa de Deus, entre vozes de júbilo e de ação de graças, do bulício de festa. Por conseguinte, a alma atada aos vícios moabíticos, marchando desde as trevas à luz, como na passagem do Arnon, é comparada à ave que foge e aos filhotinhos que saltam fora do ninho, de tal maneira que aqui se entende que essa fuga se refira à conversão dos que se renunciam, e o voo pertence à contemplação dos perfeitos. Com efeito, permanecendo no ninho, emplumam-se, recebem as penas. Mas pichones? Sim. Bom, está falando que os filhotinhos recebem o alimento. São alimentados juntamente pelo pai e pela mãe. Quando cresceram as penas e estão aderidas fortemente às asas, preferirão o ar livre ao ninho, e com sua própria indústria buscarão os alimentos, e já levantando o voo para o alto céu, seja recolhidas as asas, pousando na terra. Mas está o ninho da concupiscência e o ninho da disciplina. Assim há pássaros que tentam voar e não podem, e enquanto parecem que querem ajudar-se com as penas, por um momento caem ao profundo, vencidos pelo peso da carne. Tal o que passou com as codornizes, que elevadas no ar a um só codo, não sei, caíram em seguida à terra como uma pedra, satisfazendo assim, com a desejada saciedade, a gula dos israelitas. Assim são os vícios da carne e do prazer carnal, que levantam a alma que elevam a alma para uma falsa alegria, mas terminando o prazer, rebaixam a consciência a coisas baixíssimas. São os que se nutrem no ninho da concupiscência, mas de nenhuma maneira alcançam o voo para o celeste.
Há também outras aves, as que tanto agrada a suavidade do ninho, que apenas respondem, que dificilmente respondem ao chamado dos pais. Tais são as almas preguiçosas e indolentes, que de tal maneira se destroem a uma miserável quietude, que não estão dispostas a nenhum trabalho de virtude nem correção. Não assim a pomba, não assim o pelicano, não assim a coruja, não assim o pássaro. Não assim tampouco a alma que se recolhe no ninho da disciplina, para que nele, sob um pai espiritual, seja emplumada e alimentada pela Mãe Graça com alimentos salutares, e assim, elevada pelas asas da inocência e da simplicidade, poderá subir das trevas dos vícios ao esplendor das virtudes, do mundo da solidão, pela solidão a ciência, e pela ciência a sabedoria. Nós vemos que, de uma forma velada, ele está falando da vida monástica também. E, assim, é muito interessante como um tema vai se ligando a outro sem perder aquele tema no qual ele iniciou, que ele ainda está falando de Moab, que é o tema principal de todos esses sermões, mas esses autores medievais conseguem passar de uma ideia a outra sem perder o vínculo de uma coisa a outra e vão chegando a outros temas. Nós vemos nos sermões que Dom Luiz comentou de manhã também, os sermões que nós estamos lendo no capítulo, sermões diversos, tem alguns deles que São Bernardo consegue fazer uma verdadeira rede de versículos, e é algo muito impressionante. Nós deveríamos aprender a fazer algo disso também nas nossas meditações e passar do sentido mais superficial a esse sentido mais profundo que a Escritura pode nos oferecer. Vocês têm um café agora?